Vamos lá, então? Vocês já viram gangorra? Sim. Quem me explica como a gangorra funciona? É como se fosse um apoio. Tem uma barra, Tá. 2 bancos. Aí o peso levanta um outro. Tem algum ponto de apoio ou é só uma barra? Tem uma pedra embaixo, no meio. Então tá, então o desafio de vocês é, com as peças desses kits, vocês montarem uma gangorra. Essa gangorra precisa ter um ponto de apoio, como qualquer gangorra de qualquer parque, e precisa ter os 2 lados para que as crianças possam E se cada Possam uma brincar. for diferente? Não tem problema. Então, um kit para cada um. Vocês podem usar as peças que vocês quiserem, tá? Mostra para as meninas aqui, ó. Eles puseram um ponto de apoio aqui, só que a hora que a gente solta, se a gente mexe um pouquinho, ó, agora ele ficou, mas cai, tá vendo? Pensem se é possível vocês travarem essas 2 estruturas. Podia colocar 2 pecinhas aqui ou pegar por baixo. Pode tentar, pode tentar. E se vocês quiserem ajudar eles a pensar, pode ajudar, que eu acho que é uma boa. E se aqui fizesse um pode pouco maior? Você pode colocar mais algumas peças embaixo. Fica bem melhor. Ó, tem peças desse tipo? Mais firme, assim mesmo. Pronto. Tá de boa. Muito mais firme. Ficou fixa? Vocês querem colocar mais alguma para garantir, não? Tem mais aqui, ó. Vamos tentar. Coloca uma coisa aqui só pra fim. Só como se fosse aquela cabine que eles põem a mão. Quando a gente trabalha com gangorra, a gente parte de um princípio de que daquela gangorra existe uma alavanca. Uma questão bastante interessante e bacana da gente fazer é partir do modelo, por exemplo, de gangorra que os alunos já têm. Então, pedir para que eles imaginem uma gangorra e levantar com eles o que eles sabem dessa gangorra, se a gangorra precisa de um ponto fixo ou não precisa, se aquela alavanca da gangorra fica solta ou se de alguma forma isso está ligado em alguma estrutura, já é um ponto de partida para que eles possam pensar e estruturar como é que eles vão fazer esse desafio, fazer esse modelo que é solicitado. Ixi, o nosso não tem boneco, dá na mesma. Tudo bem. Tem eles aqui. Tá sem cabeça, boneco. Não tem problema. Tadinho, vai ficar sozinho na gangorra. Vejam o que o Kaique tá fazendo. Ele tá colocando uma peça do outro lado. Para que você tá colocando, Kaique, a peça? Pra ficar reto. O grande desafio dessa atividade é fazer com que os alunos entendam de que forma a alavanca se comporta à medida que eu tenho pesos distintos, com distâncias distintas até meu ponto fixo. Vocês precisam equilibrar na gangorra Vai ter que ser o boneco pra equilibrar ou pode ser tipo peças pra equilibrar? o boneco. E, Letícia, tem como grudar aqui embaixo. Sem grudar. Vocês já brincaram de gangorra com alguém mais velho que vocês? Sim. Mais velho não, mas mais pesado? Sim. E como é que funciona? Ajudar os alunos a entender como essa alavanca se comporta a depender de onde é que eu tô colocando uma força, de onde é que está o meu ponto fixo e de quem é a resistência dessa força que eu estou colocando, é bastante interessante. No caso da gangorra, o grande desafio era como é que eu equilibro um minifigure, então um bonequinho da Lego que tem um peso menor do que a peça preta, que é um lastro e que é muito mais pesado do que o boneco. Como é que quando eu sou uma criança e eu vou brincar com um adulto na gangorra, eu posso brincar com um adulto de forma mais equilibrada? Será que se esse adulto sentar mais para frente na gangorra, eu consigo alguma modificação dessa estrutura? De onde é que está a força potente e de onde é que está essa força resistente? Então agora pensem, deste jeito, se tem alguma modificação possível de fazer nessa gangorra, que é o que vocês estão fazendo aqui, de modo que fique cada vez mais leve, ou eu precise de menos força para poder fazer esse movimento e eu consiga usar o boneco para fazer o movimento. Faz mais desse. Não consigo mais tirar desse. Se você colocar desse, vai ter que colocar um desse. Eu tenho essa peça? Assim, tia, vai ficar valendo? Vai. Na verdade, a ideia é a gente
identificar o que acontece quando eu mudo o peso de lugar, certo? Vou dar um exemplo. Puxem mais para frente e deixem o boneco no chão. Quando tá Quase. Põe mais um pouquinho para frente. Não, mais pra frente. Foi. Agora, alterem a posição do boneco. Então vamos pensar o seguinte. Se eu pus esse boneco para frente para equilibrar com as peças brancas, será que tem algum jeito de eu mudar a posição desse meu boneco de modo que eu consiga equilibrar essa peça mais pesada ainda? E se eu puser o boneco mais para trás? Ele vai ficar mais pesado que o branco. Será que em algum momento eu consigo, inclusive, levantar esse preto? Sim. Sim. Podem aumentar o tamanho da gangorra de vocês, tá? Põe lá na ponta e testa se é mais pesado ou mais leve do que quando está mais próximo do ponto de apoio. Mais para frente ou mais para trás? Mais pra trás. Mais para trás. Quanto mais para frente o boneco tá, menos possibilidade ele tem aqui de equilibrar. Eu fui alterando a distância tanto do lastro para o ponto fixo, quanto do boneco aqui, certo? Para o ponto fixo. Quanto mais longe eu coloco esse boneco, mais fácil fica de eu levantar esse peso. A partir de um trabalho com gangorra, que na verdade é uma alavanca, possibilita que os alunos criem estratégias para analisar outros tipos de montagem. Por exemplo, a montagem que a gente executa com eles, que é o trebuchet. Né? Então, o trebuchet, na verdade, é algo parecido com uma catapulta, em que eu tenho, de um lado, um peso maior, que à medida que eu, por exemplo, coloco uma pedra ou qualquer elemento em uma das extremidades e aciono esse trebuchet, então coloco ele para baixo, ele acumula uma determinada força pelo peso que está na outra extremidade dessa alavanca, e a hora que eu pressiono ou solto ali aquela estrutura, esse peso desce com essa energia acumulada e, por exemplo, a minha pedra é lançada a uma determinada distância. Agora Ó, observem de que lado estão as vigas, hein? Vejam se tá... Tá certo, aqui eu vou mudar. É no último, eu vou mudar. Você tá alguma coisa errada porque realmente não sei. Ó, Letícia. Eles partem de uma montagem simples, que é uma gangorra, para uma montagem mais complexa e fazem a mesma associação do tamanho do braço e dessa distância do ponto fixo para discutir a quantidade de força maior ou menor que eu preciso colocar em alguma das extremidades. 7. Mas Sim. esse é o único. Não, ó lá. Aí. Tó. Trebuchet. Só falta de 3. Maria não chega de Então, eu acho um de 3. Acho que tem aqui, Achei. Isso. Vai, próximo. Agora tem que juntar os dois, hein? Então, olha lá o que vai precisar. Dessa peça e de dois eixos cinza. E os dois, né, que vocês montaram. Cada um montou um. Vai ter que juntar Olha lá. assim, né, tia? Vai ter que juntar. Isso. Agora do outro lado. Vai que super. Todo esse trabalho de discutir os mecanismos e as máquinas simples, ele é feito ao longo do ensino fundamental inteiro, a partir dos conjuntos da Lego Education. E isso tem uma continuidade no ensino fundamental 2, juntamente com as possibilidades de programação dos modelos. Então, existe um trabalho que é contínuo ao longo do ensino fundamental como um todo, desde o primeiro ano até o 9º ano, que vai trabalhando com esses mecanismos, com essas máquinas simples, de modo mais complexo à medida que os anos vão se passando, e isso ajuda também na questão da programação. Pronto, agora GG Eisen. Agora é nós. É nós Vai. na fita. Certo? Muito bem, pessoal, vocês gostaram? Sim. Legal, então me ajudem a guardar. Foi boa essa, não foi? Tanto a gangorra que a gente montou, como essa aqui,
como o trebuchet, eles partem do mesmo princípio, certo? Que tem a ver com o tamanho do braço dessa alavanca e a possibilidade desse braço, dessa alavanca de mudar aqui a quantidade de força que eu preciso aplicar, certo? Então, beleza. Obrigada, pessoal.